Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do Evangelho, capítulo 21, os falsos profetas. Né? Falsos profetas. Bom, se o Evangelho fala o título falsos profetas, significa que são falsos. E que existe verdadeiro ou verdadeiros. Mas nós não vamos falar dos verdadeiros, vamos falar de um verdadeiro, mas vamos falar dos falsos profetas. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pequena introdução e pedir a vocês que linkassem mentalmente essa introdução com o assunto, que no decorrer a gente vai compreendendo como as coisas funcionam. Porque hoje também nós vamos falar dos falsos profetas e ligar isso com a transição planetária. Na verdade, o que eu tenho feito normalmente, em quase todas as minhas palestras, que eu vou pegar questões da doutrina ou do evangelho, eu pego o assunto e falo como isso se relaciona com a transição. E por que eu faço isso? Porque eu já estudo a transição planetária há alguns anos, essa casa sabe disso, a gente trabalhou aqui em 2020, né? 19, 20, alguma coisa assim. Depois disso, trabalhei mais em uma outra casa e a gente tem feito trabalho sobre isso e a gente acha que esse assunto é muito importante, a gente compreendeu alguma coisa dele. A gente vai juntar as duas coisas. Mas eu queria fazer duas introduções para a gente compreender a profundidade disso. Uma coisa interessante é que vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falar assim, ele falou o assunto, mas o que ele fez foi dourar a pílula. Vocês já ouviram esse termo, dourar a pílula? Não? Mas vamos pensar, dourar a pílula significa você pegar algum remédio ou alguma coisa que é amargo e passar um dourado naquilo para todo mundo comprar aquilo feliz da vida. Né? E quem tem cachorro já deve ter feito uma artimanha, já entenderam. A salsicha, a banana, coloca ali, ele come. Está enganando o cachorro? Não, você está por bem dele, mas ali é outra história. Né? Então, isso é importante a gente entender o que significa dourar a pílula, porque dourar a pílula é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo há mais de 50 anos, quando começou a fase final da transição, e hoje e mais um tempo. E nós vamos entender por quê. Existe uma outra coisa que a gente tem que também refletir, que tem tudo a ver com o mundo atual. É a respeito de uma frase de um filósofo pensador materialista. E eu não sei porquê, eu sempre li todos os livros dele, uma grande maioria eu não entendo quase nada, mas eu insisto em ler. Alguma coisa eu entendo, eu acho que entendo. Mas eu pesquiso sobre ele, e é o Friedrich Nietzsche. Alguns falam Friedrich, outros falam Frederic. Eu acho que o correto é Friedrich, mas isso não importa. Nietzsche. A palavra Nietzsche é mais audível, porque é o que se fala mais. Né? Ele foi da Prússia, quer dizer, antes de existir a Alemanha, mas ele também fala que é alemão, porque a Alemanha resgatou uma boa parte da Prússia. E ele tem vários livros, que inclusive eu tenho em casa, e alguns até eu gosto de ver algumas coisas interessantes, que ele é materialista, mas fala umas coisas bem transcendentais. E ele fala uma frase assim, olha, se você olhar para o abismo, e se você insistir em olhar para o abismo vai olhar para você. Dá para entender mais ou menos o que ele está querendo dizer? Nós vamos entender o detalhe disso depois. O que esse mundo está fazendo com esse abuso. Então, a gente tem, no maior profeta, ou o maior espírito que passou aqui na Terra, segundo o próprio Kardec, que foi Jesus. Jesus é interessante, ele falou muitas coisas, e todas elas voltadas para o amor, para o próximo e outras coisas mais, mas ele tem dois sermões que são extremamente importantes. Um deles, talvez, diria assim, a fortaleza de todo o que ele queria falar para nós está no Sermão do Monte. Mas é incrível, só um dos evangelistas escreveu sobre o Sermão do Monte, que foi Mateus. O Lucas até escreve algumas coisas espaçadas, mas quem escreveu com o roteiro? A questão do Mateus é que o Mateus era o quê? Um cobrador de impostos, um publicano. O que é uma pessoa que faz isso? É extremamente organizado, é um chato. Pensa que ele é organizado, que é chato ali no detalhe. Então ele escrevia aquilo no detalhe. Né? Então ele escreveu o Sermão do Monte e um outro sermão, que foi o sermão profético, que tem a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Sermão profético de Jesus. E quando você olha os dois,
Sermões, né, o Sermão do Monte Profético, se você não soubesse, você ia falar, mas quem falou isso aqui não é isso aqui, não. São coisas completamente diferentes. É como se fosse feito um anexo. Olha, isso aqui não tem nada com o que eu falei, mas eu vou falar isso para vocês. Né? Mas é de Jesus, e foi um dos primeiros mensagens públicas, o Sermão do Monte, e uma das últimas foi o Sermão Profético. E é muito interessante. E nesse Sermão Profético ele fala várias coisas. E ele fala de falsos cristos e falsos profetas. E esse é o nosso assunto de hoje, falsos cristos e falsos profetas. E aí, a gente, para entender isso que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo, né? Entender o dourar a pílula, entender se olhar para o abismo, nós temos que compreender o momento que nós estamos vivendo nesse mundo aqui. Nós estamos vivendo no mundo a fase da transição planetária. E essa fase da transição planetária, ela já começou há algum tempo. Mas ela está, eu sempre falo assim, nós estamos no olho do furacão ou no pico, porque é o momento de 100, 120, 150 anos que começou e é o período de separação mais forte que tem do joio e do trigo. Existem livros que mostram esse processo de separação no plano espiritual e acontecem coisas que a gente nem acredita, não é possível. Mas é assim. E nós estamos falando de muitas pessoas, de muitos espíritos encarnados e desencarnados. A gente se assusta quando a gente diz assim, olha, o planeta Terra tem 8,5 bilhões de habitantes. Só que, somando os desencarnados, dá mais de 30 bilhões de seres gravitando nesse planeta, encarnados e desencarnados. E aí, o que tem a ver isso com a transição planetária? Bom, rapidamente, a transição planetária, o nome já diz, é uma fase de transição. Nós estamos saindo de um processo de expiação e provas, ou seja, de um nível, de uma fase de expiação e provas, e estamos entrando na fase de regeneração. Qual é a diferença mais importante que vai haver aqui? É que um planeta de expiação e provas, ele recebeu uma quantidade imensa de espíritos que são trevosos. Espíritos extremamente inferiores, mesmo. Né? E aí, só para ter uma ideia como as coisas se encaixam, eu fiz aqui, eu olhei um censo de pessoas vivendo no planeta Terra, para ter uma ideia, para ver o nível, como teve um salto tão grande e o objetivo disso. Em 1700, ano de 1700, né, século XVIII, XVII, XVIII, nós tínhamos 660 milhões de pessoas no planeta. 660 milhões. Hoje, só a Índia e a China tem mais de 1 bilhão, então vocês imaginem. Em 1800, 100 anos depois, 978 mil. Aumentou 40%, 45%. Normal, né? Em 1901, foi para 1,6 bi. De 900, que é quase 1 bilhão, 1 bilhão e 600. Subiu 64%, deu um pulinho para cima. Em 1950, foi para 2,1 bi. Subiu 30%. Sabe o que aconteceu de 1950 até hoje, que temos aí aproximadamente 70 anos? Subiu 400%. Saiu de 2 bi para 8,5, subiu 400% em 70 anos. Daí a gente olha assim e fala, mas o que acontece? Por que aconteceu isso? E durante séculos vem uma subida mais ou menos escalonada e, de repente, brotou, né? Bilhões e bilhões. Se você falasse de 2,1 para 3, mas para 8, brotou. E aí a explicação da transição. O que fala na transição planetária? A transição diz para a gente assim, olha, existem espíritos que são espíritos trevosos, são espíritos difíceis, que só encarnam a cada 1000 anos. Alguns levam 10 mil anos para encarnar, e alguns só vêm e o outro não vem. Fica assim. Coloca um pouquinho desse espírito lá para ver se dá para ajudar. Mas os outros não podem sair. É aos pouquinhos, é conta-gota, eles vêm assim no planeta. Só que no momento da transição, abre a porta. Vai todo mundo. Quase todo mundo. Né? Porque nós temos 8 bilhões, lá do outro lado agora tem 22 bilhões. Mas vem uma quantidade enorme desses espíritos aqui encarnar. Para quê? Com 2 objetivos. O primeiro, última chance. É o momento da colheita, do joio e do trigo. Olha, vocês vão dar a última oportunidade. Vocês encarnam, vocês vão ter a oportunidade de estar envolvidos com as coisas do mundo,
Vocês são espíritos difíceis, mas vai ter uma oportunidade. Nós vamos fazer o possível para ajudar vocês. E lá no embate com a vida, tenta salvar alguma coisa. Ok, mas também sabes que muitos deles não vão conseguir. A maioria não vai. Quem sabe disso é Deus. A gente faz uma lógica da coisa. Mas ele tem um outro objetivo. Qual o outro objetivo? É que esses espíritos vão influenciar a todos os outros que têm uma condição um pouquinho melhor para ficar na regeneração. Mas isso é certo, influenciar? Por que isso? Porque esse é o momento do joio e do trigo. E Jesus fala no sermão profético, aquele que perseverar até o final, e não é final do mundo, é o final da fase, vencerá. Aquele que persistir. Então é preciso ser testado. Então a gente vai encontrar muitas situações complicadas na nossa vida, parecendo assim que as coisas estão piorando, que a gente está sendo fustigado, que a gente está sendo influenciado, está sendo obsediado, e pode estar acontecendo tudo isso ou nem isso, só nós mesmos perturbados, porque a quantidade de espíritos perturbados que estão no planeta, vocês imaginam que são muitos, milhares, não, milhões, não, é bilhões, bilhões. E esses números é um censo que foi feito, acho que em 2020, alguma coisa assim, e ele está num livro da Irmã do Fogo, né, que fala da quantidade de espíritos de nível muito inferior, que são bilhões. E ela vai mostrando os números. 4 bilhões, não sei o quê, 3 bilhões, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eles não sabem de uma coisa interessante que nós vamos colocar aqui no final, é que se eles são bilhões, do outro lado, espíritos superiores, não somos nós, superiores, bem melhorados, e outros de nível muito elevados, trabalhando com Cristo, somos muito mais do que eles. São muito mais bilhões do que eles. Então, estão fazendo as coisas. E a exigência para nós que estamos aqui, para nós, principalmente espírita, que tem uma percepção, tem um conhecimento muito diferenciado, e não porque a gente é bonzinho, é porque a gente deve muito, porque a gente tem que fazer muito também, é uma coisa interessante. Isso traz para a gente uma responsabilidade grande. E aí, quando a gente olha para essa situação, a gente começa a já alinhavar mentalmente os falsos cristos e os falsos profetas. Porque o mundo, desde 1900, por aí, começou a encarnar. Em 1950 encarnou e continua encarnando. Espíritos muito difíceis, e que construíram no mundo ideologias, quer dizer, ideias, construíram no mundo violência e construíram no mundo uma coisa que é muito difícil, que eu sempre falo que é uma distopia, muito forte. Porque quando a gente fala assim, olha, corrupção, roubo, assassinato, isso existiu, sempre existe e ainda vai existir algum tempo. Completamente equivocado. Mas isso já é uma coisa do planeta inferior como o nosso. Mas tem uma coisa que é uma distopia no seguinte sentido: quando ela chega, ela piora tudo isso, que se chama a falta de pudor. Pudor. E o que é o pudor? O pudor é aquela pessoa que comete um erro, mas fica com vergonha, fica chateado e não quer aparecer. Sabe essas coisas? Isso é o pudor. E a falta de pudor é o quê? É aquele que faz e continua fazendo, não quer nem saber, não quer nem que todo mundo saiba, não se preocupa. E é o que a gente está vendo hoje na vida. As pessoas roubando, matando, praticando guerra para matar crianças, jovens, falam, vamos continuar, vamos exterminar, e vai embora o negócio. E tem gente morrendo de fome, e tem gente pobre, e as pessoas que são extremamente milionárias não querem saber disso, querem que aperte mais o calo deles, porque o nosso que interessa. Tudo isso que a gente está vendo, gente, isso não é de graça, isso é planejado. Porque essa turma, eu não estou dizendo quem é quem, estou falando de uma forma genérica, mas essa turma, que são espíritos trevosos, difíceis, eles não vêm assim a galega, não, eles vêm com plano. Eles vêm planejando tudo, vem tudo organizado. Tem uma organização envolvida nisso. Os líderes vêm, já sabem que vão conseguir encontrar alguns dos seus vassalos, vão formar os processos. E o que eles organizam é bem organizado. E o mais importante e pior, é factível. É factível. Isso é complicado, não são organizações de ilusão. E é factível por quê? Porque eu falei de bilhões. São muitos seguidores que apoiam esse tipo de coisa.
E dentro do processo da organização e planejamento deles, tem 4 questões que está colocado como a base desse processo dos falsos profetas. Então, se a gente pensar nos falsos cristos, quem são? São aqueles espíritos líderes mais conhecedores que tem, desses espíritos trevosos, que comandam grande legião e que definem as bases. Esses são os falsos cristos. A gente fica tranquilo, não tem nenhum aqui, porque eles têm muitos seguidores, a gente não tem seguidor nenhum, né? Então é melhor ficar sem seguidor. Abaixo deles vem quem? Os falsos profetas, que são os que fazem o que os falsos cristos programam. E nós somos algum falso profeta? Também não, gente. Tem muitos seguidores também. Tem um montão no YouTube, tem muitos seguidores. E eles são pessoas que pregam a falsa religião. E quais são esses 4 itens que eles comandam, que a gente precisa ficar atento? E que a gente começa a perceber a questão que fala aqui de dourar a pílula e do abismo. São 4. O primeiro ponto importante a gente entender é que eles têm como base fundamental o dinheiro. Tem que ter dinheiro. E tem que ter muito dinheiro. Então, a gente vai alinhavando o que a gente vê na mídia, o que a gente vê no mundo, quais são as religiões que trabalham em busca de dinheiro. E não se engane, tem umas que essa é a base. Tá? Depois do dinheiro, depois que consegue o dinheiro, que ele chama a teoria da prosperidade, para não ficar chato, né? Mas é a mesma coisa, tem outro ponto que eles chegam, que é um outro nível, que é o nível de poder. Não basta ter dinheiro, você tem que ter poder, porque o poder vai mandar nas pessoas. Né? E eu tive uma oportunidade de ver, algum tempo atrás, acho que 2 anos atrás, um debate onde algumas pessoas já aí da política, do meio empresarial, de nível bastante alto, conversando, e falaram, não, teoria da prosperidade já vencemos, já está implantado, agora nós já estamos na teoria do poder. É ter o poder sobre as pessoas. E isso já está acontecendo também. E eles têm um terceiro item, que eles invadem as casas das pessoas com o sexo desregrado. E a gente também está vendo isso aí, à torta e direito. Programas de YouTube passando a qualquer hora. Se você não tomar cuidado, escapa coisas ali. Os nossos filhos, os jovens, não deveriam ver, não precisam, não tem necessidade. E onde estão os falsos profetas? Estão no 4º item. São as religiões sem religiosidade. E as religiões sem religiosidade são quais? Exatamente aquelas que pregam o poder e o dinheiro. E a gente vai lembrar, mais ou menos, no século XX, na metade do século XX, ou 1950, 1970, por aí, nós tivemos uma invasão de igrejas no Brasil, de criação de igrejas no Brasil, oriundas dos Estados Unidos, que eles já tinham formado nos Estados Unidos esse processo. E lá já funciona assim. Né? E começou a funcionar no Brasil. E como no Brasil é muito religioso, isso pega, se alastra, então é uma beleza. Né? Então, hoje nós vamos ligar a televisão para ver religiosos, entre aspas, né? Que falam do Velho Testamento, mas falam de quê? De dinheiro, fala de dominação, fala que as pessoas têm que dar o dinheiro e criam estratégias de como fazer isso. Você tem isso tudo no YouTube, eles não se preocupam mais, perdeu o pudor de que o vídeo dele apareça lá. E são violentos e falam coisas sobre violência. Fala que as pessoas têm que responder mesmo com violência. Falam quase nada de Jesus, que não dá para falar. Fica lá no Velho Testamento, fica falando disso. Então, ficam costurando para que as pessoas sigam. E por que as pessoas seguem isso? E muitas pessoas seguem. Muitas. Nós estamos falando de muitas. São milhões, e não é só no Brasil. Existem esses grupos de falsos profetas que estão lastrados no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí a gente fala assim, mas a gente reconhece eles como? Como a gente pode reconhecer? Bom, além do que eu falei aqui, disso tudo que eu contei aqui sobre o que a gente está vendo, né? A gente tem que entender assim, quem é o nosso diapasão, ou quem é o nosso norte? Jesus. O Evangelho. Aí você pode falar, mas de Evangelho, às vezes a gente lê, a gente pode
interpretar um pouco diferente, porque eles interpretam, eles criam as interpretações. Mas nós temos que lembrar uma coisa que eu nunca deixo de falar e a gente não pode esquecer. Toda a doutrina espírita, todo o evangelho que está escrito, que Jesus não escreveu nada, mas todo o evangelho que está escrito ali e traduzido para nós, ele tem que estar debaixo de uma lei única. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se alguma coisa que for falado ferir a isso, está errado. Não pode. Né? Não pode. Porque não é o amor. E Jesus veio falar do amor. E a gente sabe disso. Pega o sermão do monte, é só isso que ele fala, de amor, transformando tudo no processo de amor. E aí a gente imagina assim, mas como que a gente vai, então, fazer, nós que somos espíritos, que temos tantos conhecimentos, como é que a gente pode fazer para a gente mudar e ajudar os outros? Porque a gente não pode ser violento, a gente não pode agredir as pessoas, porque se a gente faz isso, nós não estamos sendo bons cristãos, nós não estamos fazendo a nossa parte por tudo que a gente conhece. Não é? Como que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Existe uma coisa na vida que a gente, às vezes, não gosta muito de falar, né? As próprias casas espíritas, às vezes, bloqueiam um pouco isso e tal, mas eu sou insistente, que se chama despertar de consciência. Nós temos uma consciência, que a gente conhece pouco, fala-se pouco, mas pensa que a consciência é o local onde está a centelha divina. Nós fomos criados uma centelha divina. Lá está, na consciência, o lugar mais nobre, mais divino que nós temos, a consciência. Lá está escrita a lei de amor. O que nós precisamos fazer? Deus já colocou tudo isso, mas o despertar da consciência, a compreensão do que está lá e perseguir isso, é nós, é cada um. Ninguém vai fazer por nós. Nem nosso anjo da guarda vai fazer. Então, o despertar de consciência significa o quê? Não significa só saber, ler tudo isso, falar disso tudo. Não. Significa uma coisa a mais. E eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês para entender o que é esse despertar de consciência. Um monge, mestre monge, tinha um templo e tinha os seus discípulos que viviam ali, eles estudavam, praticavam, né, faziam tudo que tinha que ser feito naquela doutrina, naquela filosofia deles. Só que eles não tinham dinheiro, então eles arrecadavam um pouco daqui e dali, ia levando. E o tempo foi ficando velho, foi coisa ficando muito difícil. Um dia os monges se reuniram com o mestre e falaram, olha, a situação é essa, está assim, está assim, está assim, está assado. Aí o mestre falou, não, eu vou dar uma direção para vocês. E o mestre foi, parou, pensou e falou, está hora de fazer um teste. Hora de fazer um teste. Aí o mestre reuniu todos, chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão sair à noite, todos vocês, vão na vila, as 2 vilas mais próximas, e vão roubar. Roubem tudo que vocês puderem, tudo. Com tudo que vocês trouxerem do roubo, nós vamos vender e nós vamos consertar o templo. Tudo certo? Tudo certo, mas tem uma regra. Mas qual que é a regra? Ninguém pode ver vocês. Em hipótese alguma. Tem que ser feito na total surdina, senão vocês destroem a reputação do centro. Eles ficaram assim, não, mas o mestre está falando, vamos nós. E saíram na madrugada. E aí o mestre olhou para aquilo, quando estava voltando, ele olhou e viu um monge lá varrendo. Eu falei assim, mas o que você está fazendo aí? Eu estou varrendo. Não, mas eu dei a ordem para você ir lá, não sei o quê. Eu falei, é verdade, mas eu não posso ir, por quê? Você não falou mesmo? E se tivesse alguém que visse, não podia de jeito nenhum, tudo que eu faço a minha consciência vê. Não tem como. Não tem jeito. Compreende o que é um despertar de consciência? É quando o ser segue pela consciência, pela lei divina. Quando ele faz isso, é como nós espíritas estamos estudando, aprendendo e nos esforçamos para fazer a mudança. Porque o Kardec fala para nós. Quem é o verdadeiro espírita? É o presidente da casa. É o que vai lá e abre a casa e fecha. É o que está lá 50 anos martelando, sofrendo. Não. É o que chegou ontem também, não.
Ah, é o que nem vai na casa espírita. Também não é nada disso. Quem é o verdadeiro espírita para o Kardec? É aquele que se esforça por se melhorar incessantemente. Ponto. E como é que você se melhora? Como é que você melhora alguma coisa qualquer na vida? Você tem que saber em que ponto ela está. E que melhora você tem que fazer. Então, como é que a gente faz o melhor para nós? Consciência. O que tem lá? Amor. Tá bom, então vai pela lei de amor. Tudo que fizer, pela lei de amor. E assim, nós aprendemos a quê? A não seguir e entender onde estão as falsidades da vida. Porque se a gente segue pela lei do amor, qualquer coisa que for diferente disso vai nos saltar os olhos. Mas se a gente não faz isso, a gente se mistura, a gente se envolve e daqui a pouco a gente acha que está tudo certo. Tem uma história de uma amiga, muitos anos atrás, espírita, a gente trabalhou com ela com a gente. Um dia ela contou uma história interessante, que ela foi na época Idas, quando tinha os mutirões no Maracanã, aquele estádio de futebol no Rio, onde juntava lá o bispo com. Juntava, entupia de gente. E naquele momento, aquela coisa toda, eles pegavam os sacos e iam passando por todo as arquibancadas, aquele monte de gente que trabalhava, recolhendo dinheiro. E aí falei, e aí você? Ele falou, olha, não sei explicar, mas a gente é dominado. Eu não consegui resistir. Eu coloquei coisas dentro da. Entende como a coisa é complicada, gente? Não é simples como a gente pensa. E a história que eu estou contando é pessoas recolhendo dinheiro, certo? Está recolhendo dinheiro. Estão andando pelo todo mundo recolhendo dinheiro. Ela disse assim, como se não conseguisse resistir, colocou dinheiro, colocou coisas lá dentro, dinheiro, joia, o que for. Porque a pessoa podia colocar qualquer coisa que tivesse valor dentro daqueles sacos. E ela colocou e depois ela parou para refletir, por que eu fiz isso? Não resistiu. Porque essas pessoas que estão vindo nesse nível de falso profeta, não são só pessoas com nível intelectual, têm um magnetismo extremamente forte de dominação. E dominam. E dominam. E nós, espíritas, temos conhecimento para resistir isso. Nós não podemos nos envolver com esse tipo de coisa. A gente pode resistir. E aí, dentro desse processo do despertar de consciência, tem uma palavra de Paulo, que é uma mensagem de Paulo para os Efésios, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes. O que ele está dizendo com isso? É que existem aqueles que dormem, aqueles que a consciência não tem peso na vida, aqueles que a consciência não fala nada para eles, porque eles não têm o que fazer. Lembra da falta de pudor que eu falei? Já perdeu, não tem nada, não, mato, roubo, não tem problema. Não tem nada aqui. A pessoa está num outro nível de espiritualidade, onde ela não acessa nenhum prisma de amor na consciência. E que não é o nosso caso. Nós, sempre como cometemos algum erro, sempre fica aquilo. Por que eu fiz isso? E isso não pode acabar na nossa vida. Pode acabar o dia que a gente vencer tudo isso. Mas enquanto não vencermos, temos que ser insistentes com isso. Né? Lembrar do Cristo, Jesus, o grande profeta, ou mais do que isso, o Cristo, né? O Cristo, que veio falar de quê? De amor. Então, sempre lembrar, temos que pôr o amor na nossa vida. É fácil? Não é fácil, mas temos que ter perseverança. E nós, espíritos, temos que saber, estamos vivendo momentos difíceis de transição. E o nosso mundo olhou para o abismo, insistiu em olhar para o abismo, e agora ele está olhando para nós. E esse olhar para nós foi: bilhões de espíritos vieram lá do abismo, estão aí. E nós temos que resistir. Esse é o ponto. Temos que resistir. Que Jesus nos abençoe, que ilumine a nossa vida, que traga muita fortaleza para esta casa, porque nós sempre vamos precisar de casas como essa para esse processo de resistência, nesses processos tão duros que a gente está vivendo. Muita paz.